Bem-vindos de volta, amantes do deus marcial. No episódio anterior, Yelan voltou para a China, salvou o clã Neve Seol do ataque do clã Jamu, tornou-se o novo líder do clã e formou um contrato de encarnação com o rei na Neve Profunda. Enquanto isso, Zhou You e Arryn chegaram à Academia de Heróis para a competição mundial. Mas antes mesmo que o evento pudesse começar, monstros de olhos escarlates apareceram de repente ao redor da academia. E hoje, a invasão dos mortos-vivos começa. Beck enfrenta as consequências da própria decisão. Zhou Yu revela por que matar esses monstros normalmente é inútil. E Vasha finalmente encontra o único homem que deveria ter evitado a todo custo. Vamos continuar. Os monstros de olhos escarlates continuavam marchando pela rua. Seus corpos cambaleavam para frente como marionetes quebradas, mas a quantidade deles tornava a cena aterrorizante. Um monstro sozinho já seria feio. Um exército inteiro deles se movendo pela academia de heróis era o tipo de problema que fazia os seguranças repensarem suas escolhas profissionais. Lá em cima, na sacada, Lanya e Logan olhavam para baixo em completo choque. A boca de Lanya se abriu enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo lá embaixo. Num momento, a competição mundial estava começando normalmente. No instante seguinte, monstros parecidos com zumbis caminhavam pela academia com olhos vermelhos brilhantes. Então uma voz em pânico crepitou de repente pelo transmissor atrás dela. Um de seus guardas a chamou desesperadamente. Lanya pegou o aparelho imediatamente, com a expressão tomada pela preocupação. Ela gritou nele e exigiu saber por que ninguém havia informado o ataque antes, quando eles deveriam estar protegendo a área. Do outro lado, o guarda loiro de óculos escuros parecia apavorado. Ele mal conseguia se explicar. Aquelas coisas não tinham vindo pela entrada. Não tinham entrado pelas ruas. Elas tinham surgido de repente de dentro do chão. Lanya ficou paralisada. Aquela resposta tornava a situação ainda pior. Se os monstros tinham vindo do subsolo, então aquilo não era apenas um ataque normal. Todo o terreno da academia já podia estar perigoso por baixo. Ela disse a Logan que desceria para lidar com os zumbis. Ele entendeu imediatamente e disse para ela ir. Então Lanya saltou da sacada e pousou com força no chão diante da horda. Sua equipe de segurança ficou atrás dela, e no instante em que ela apareceu, o medo deles finalmente começou a desaparecer. Ela ergueu os punhos flamejantes e ordenou que todos mantivessem o foco. Custe o que custasse, eles precisavam impedir os monstros antes que alcançassem os estudantes. Os guardas responderam gritando em concordância. Os zumbis rugiram e avançaram. Lanya não deu tempo para eles aproveitarem a entrada dramática. Ela avançou e lançou um soco poderoso. Um brilho amarelo intenso explodiu pelo campo de batalha. Os monstros que investiam contra ela tiveram suas cabeças destruídas quase instantaneamente. Por um breve momento, a situação pareceu controlável. Lanya se virou para sua equipe e disse para não terem medo. Esses monstros eram incrivelmente fracos, então eles poderiam lidar com eles desde que mantivessem a calma. O guarda loiro respondeu com nova confiança. Mas a expressão dela não relaxou. Mais monstros continuavam chegando. Eles eram fracos, mas a quantidade era absurda. Era como lutar contra o inimigo mais fraco de um jogo, só que alguém tinha quebrado o botão de surgimento e ido embora. Então a verdadeira pergunta surgiu em sua mente. Isso era uma calamidade? Ela perguntou rapidamente se alguém tinha visto um labirinto ou algo parecido por perto. Uma das guardas respondeu imediatamente que não tinham visto nada. Isso só deixou Lanya ainda mais inquieta. Aquilo não fazia sentido. A menos que uma calamidade tivesse começado, não deveria haver tantos monstros aparecendo de uma vez. E se eles estavam vindo do subsolo fora do estádio, então o lado de dentro podia ser igualmente perigoso. Enquanto isso, dentro do estádio, a cerimônia de abertura já havia caído no caos. O ar havia ficado vermelho. Estudantes e espectadores corriam em pânico. Monstros avançavam pela arena com olhos brilhantes. E no meio de toda aquela loucura, Kim Joo-Yo estava parado calmamente, com as mãos nos bolsos.
Ele observou os monstros se aproximarem e se perguntou de onde tinham vindo. Sinceramente, nosso garoto teve a reação emocional de alguém vendo uma entrega chegar na casa errada. Uma horda de zumbis tinha entrado no estádio, e ele estava ali como se estivesse conferindo a previsão do tempo. De lado, o presidente Beck gritou no microfone. Ele anunciou que a competição estava cancelada. Todos os estudantes e espectadores deveriam evacuar imediatamente. Os instrutores da Academia de Heróis os guiariam até as saídas de emergência, então todos precisavam se mover o mais rápido possível. Mas mesmo enquanto Beck dava a ordem de evacuação, a preocupação se espalhava pelo seu rosto. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Primeiro, a academia tinha sido atacada por uma constelação. Agora outro desastre havia surgido durante a competição mundial. Ele se perguntou se estavam lidando com uma calamidade. Então a culpa o atingiu. Ele foi quem insistiu em realizar a competição, mesmo que ela devesse ter sido adiada depois do ataque anterior. Em sua mente, esse desastre tinha acontecido por causa de sua decisão. Um instrutor veterano chamado Robert Jack correu até ele e disse para evacuar. Mas Beck não se moveu. Robert disse que iria até a entrada e ajudaria os estudantes a sair. Quando o presidente continuou em silêncio, o instrutor chamou por ele novamente. Foi então que Beck arregaçou as mangas. Seus olhos endureceram com determinação. Ele disse que seguraria os monstros até que todos os outros tivessem escapado em segurança. Então Beck juntou os punhos, e uma aura verde rompeu ao seu redor. O poder se concentrou em sua mão enquanto ele preparava um soco. No instante seguinte, ele golpeou. Uma explosão verde avançou e lançou vários zumbis pelos ares de uma só vez. Joe observava de lado, ainda calmo, ainda com uma mão no bolso. Ele finalmente entendeu a habilidade de Beck. O presidente parecia criar explosões através dos próprios socos. Isso explicava como ele tinha conseguido aguentar contra o fantasma carmesim antes. Mas então nosso protagonista olhou novamente para os monstros. Algo neles parecia familiar. Ele observou seus movimentos sem mente e percebeu que matá-los provavelmente não seria simples. Então seu olho vermelho se arregalou levemente. Ele finalmente lembrou o que eles eram. Os mortos-vivos continuavam cambaleando em sua direção. Mal conseguiam andar em linha reta, mas o número de corpos continuava aumentando. Ao lado dele, Arryn colocou a mão na espada. Então a garota de cabelos brancos sacou a lâmina e liberou uma tempestade de cortes rápidos. Os monstros à sua frente foram despedaçados em um instante. Cabeças, braços e pernas voaram enquanto ela permanecia firme no meio do caos. Atrás dela, as pessoas ainda corriam. Mas Arryn não tremeu. Não gritou. Nem sequer pareceu surpresa. Mesmo assim, até ela percebeu o problema. Já havia matado um grande número de monstros, mas ainda restavam muitos demais. Naquele momento, Joe caminhou para o lado dela com um pequeno sorriso. Ele disse para ela não desperdiçar sua força. Aquelas coisas continuariam vindo, não importava quantas ela cortasse. Arryn se virou rapidamente para ele e chamou seu nome com preocupação. Joe sorriu e sacou sua própria espada. Mana amarela envolveu a lâmina enquanto ele a ergueu levemente. Então ele explicou que cada cadáver enterrado sob o chão daquela área viria atrás deles. Logo depois disso, ele cravou a espada no piso. Energia amarela percorreu a lâmina e se espalhou por baixo da terra. O chão rachou ao seu redor enquanto Mana se dispersava para fora como uma onda invisível. Os zumbis próximos apenas o encararam em confusão. Por um momento, pareceu que nada tinha acontecido além de um dano dramático no chão. Os monstros provavelmente esperavam um ataque. Em vez disso, viram um homem apunhalar o piso como se tivesse uma reclamação pessoal contra a arquitetura. Mas Joe continuou sorrindo. Arryn observava por trás com preocupação. Nosso garoto pensou na habilidade da boneca e admitiu que era exatamente por isso que gostava dela. Era especialmente útil ao lidar com monstros fracos que dependiam de números. Ao mesmo tempo, Beck preparava outro soco de aura verde dentro do estádio. Seu punho estava cercado por energia preta e verde enquanto se preparava para atacar novamente. Então ele parou de repente.
Seus olhos se arregalaram. Todos os monstros à sua frente derreteram de uma vez. Seus corpos colapsaram em líquido antes que ele sequer pudesse atacar. Beck olhou para os restos no chão em descrença. Nenhum de seus instrutores tinha uma habilidade assim. Então outra pessoa havia feito aquilo. Então ele virou a cabeça. Seu olhar pousou em Zhou Yu, que estava ali perto com um leve sorriso e uma espada brilhando em amarelo. Beck imediatamente se perguntou se tinha sido ele de novo. Enquanto isso, Zhou Yu se voltou para Arryn e explicou que aquilo era apenas uma solução temporária. Os monstros voltariam cedo ou tarde, então ela não deveria exagerar. Arryn aceitou o aviso em silêncio. Então ela perguntou o que ele iria fazer. Zhou Yu tocou o anel em seu dedo e sorriu de um jeito um pouco feliz demais para uma emergência normal. Ele disse que iria encontrar o maluco por trás de tudo aquilo. Em outro lugar, um homem encapuzado estava de pé diante de uma mesa. Sobre a mesa havia uma maquete em miniatura da Academia de Heróis, cercada por pequenos marcadores e figuras de monstros. Ele parecia menos um necromante aterrorizante e mais um arquiteto apresentando o pior plano de reforma escolar da história. Então ele sentiu algo estranho. O homem encapuzado colocou sua mão podre sobre a mesa e murmurou em confusão. Ele não conseguia mais sentir os ghouls que havia posicionado perto do estádio. Isso deveria ser impossível. Havia muitos cadáveres no subsolo, então ele não podia ter ficado sem materiais tão cedo. Seu rosto distorcido permaneceu escondido nas sombras, mas seus olhos brilhantes revelavam sua irritação. Ele se perguntou se a academia tinha um contratante poderoso. Ainda assim, mesmo que tivesse, seus ghouls deveriam ser numerosos demais para lidar. Depois de um momento, um sorriso retorcido se espalhou por sua boca deteriorada. Ele decidiu que aquilo não importava. Se aquelas pessoas morressem lutando, então ele lhes mostraria muito amor e carinho antes que seu nome fosse levado de volta para cima. E sinceramente, qualquer vilão que falava sobre amor e carinho enquanto controlava cadáveres precisava ser removido da história imediatamente. Essas pessoas quase sempre são psicopatas. Então uma voz ecoou pela escuridão. Ela o chamou de maluco retorcido e assustador, e perguntou se era ali que ele estava se escondendo. O teto acima do homem encapuzado se despedaçou. Nosso protagonista caiu dentro da sala e pousou calmamente, sorrindo enquanto poeira e destroços caíam ao seu redor. A constelação podre se virou com olhos vermelhos brilhantes, completamente chocada por alguém tê-lo encontrado. Ele gaguejou rapidamente em pânico e perguntou como Zhou Yu havia descoberto sua localização. Mas nosso garoto já estava no ar, preparando um chute. Ele perguntou de que outro jeito teria feito isso. Então enfiou o pé direto no estômago da criatura e disse que simplesmente tinha seguido o rastro daquele mana nojento. A constelação gritou de dor e voou para trás. Suas unhas afiadas rasparam o chão enquanto tentava parar. Ele segurou o estômago e olhou para cima, com o rosto distorcido por medo e raiva. Como aquele garoto ousava tocá-lo? Então bateu as duas mãos no chão e invocou outro enxame de mortos-vivos. Os ghouls avançaram contra Zhou Yu todos de uma vez. Nosso protagonista sorriu e apertou o punho na espada. Ele chamou aquilo de truque barato. Zhou Yu balançou a espada horizontalmente. Um rastro azul brilhou no ar, e cada ghoul que avançava contra ele foi cortado com um único movimento. Pelo visto, a constelação não conseguia lidar com ele sozinho, então tinha chamado todo o departamento de funcionários não pagos. Infelizmente para ele, quantidade não ajudava quando o departamento inteiro reprovava no controle de qualidade. A constelação podre congelou no chão. Tudo tinha acontecido rápido demais. Então Zhou Yu se moveu de novo e colocou a ponta da espada bem diante do olho da criatura. Por um segundo assustador, pareceu que ele iria atravessar o rosto dela. A constelação soltou um guincho de medo. Mas, em vez disso, Zhou Yu cravou a espada na mesa ao lado dele. Então nosso garoto riu e ergueu a espada novamente. Ele perguntou se a criatura ainda era tão covarde quanto sempre. Depois disso, veio o verdadeiro choque. Ele o chamou pelo nome verdadeiro. Vasha. Aquele nome atingiu a constelação podre com mais força que a espada.
O medo de Vasha se aprofundou. Então ele se levantou lentamente e encarou o homem diante dele. Zhou-Yu já havia apoiado a espada no ombro, com uma mão ainda no bolso. A criatura não conseguia entender como aquele humano sabia seu nome verdadeiro em vez de seu nome de constelação. Então percebeu o tom, o poder, a presença. Seu corpo inteiro começou a tremer. Ele apontou para Zhou-Yu e finalmente entendeu quem estava diante dele. O deus das artes marciais. Zhou-Yu sorriu e confirmou. Ele também não se conteve e chamou seu velho amigo da Torre da Destruição de Necrófilo. E, falando sério, existiam poucos insultos no mundo que podiam ser selvagens e completamente precisos ao mesmo tempo. Mas esse caiu como julgamento divino. Vasha mal teve tempo de processar o medo antes que Zhou-Yu avançasse contra ele novamente. Nosso protagonista riu e disse que ele demorou bastante para perceber. Vasha tentou bloquear a espada com sua mão podre. Essa foi uma decisão terrível. A lâmina cortou seus dedos em cheio. Eles voaram enquanto a constelação encapuzada cambaleava para trás e caía no chão. Mas antes que Vasha pudesse se recuperar, Zhou-Yu se moveu de novo. Quando a criatura olhou para cima, nosso protagonista já estava diante dele, sorrindo enquanto erguia a espada acima da cabeça. Então a lâmina desceu. Vasha escapou com vida por pouco. O corte rasgou seu corpo podre e levou um de seus braços. O ataque esmagou o chão e partiu o piso abaixo dele. A constelação agora respirava com dificuldade e encarava tudo em horror. Zhou-Yu apenas virou a cabeça de leve e perguntou se ele continuaria desviando. Então apoiou a espada no ombro novamente e disse que foi por isso que Vasha perdeu o braço, assim como o fantasma carmesim. Vasha congelou ao ouvir aquele nome. Ele perguntou lentamente se era por isso que não tinham conseguido contatar o fantasma carmesim. Queria saber se Zhou-Yu o havia matado. Nosso protagonista respondeu sem hesitar. O fantasma carmesim tinha aparecido de repente e começado a causar destruição, então ele o arrebentou. A expressão de Vasha mudou. Primeiro, ele pareceu chocado. Depois começou a sorrir. Uma risada baixa escapou dele antes de crescer até virar uma gargalhada maníaca. Seus olhos brilharam em azul enquanto ele invocava outro monstro morto-vivo abaixo de si. Um gol gigantesco se ergueu como uma torre e levantou Vasha sobre suas costas. O monstro ficou acima de Zhou-Yu e lançou o enorme punho para baixo contra ele. Vasha gritou que eles só tinham ido até ali para cumprir ordens. Matá-los não significava nada. O punho enorme se chocou contra o chão, mas Zhou-Yu desviou sem dificuldade. Então nosso protagonista sorriu para ele de baixo. Sua espada brilhou amarelo outra vez enquanto perguntava se Vasha realmente achava aquilo sem sentido. No instante seguinte, ele cravou a lâmina no gol gigante. Mana amarelo entrou no corpo do monstro. A criatura gritou enquanto a energia se espalhava sob sua pele. Zhou-Yu parecia estar aproveitando cada segundo, o que provavelmente tornou toda a experiência ainda pior para Vasha. A constelação podre encarou em choque. Ele percebeu que o mana que Zhou-Yu estava usando não pertencia a ele. Então notou que a cabeça do gol gigante começava a derreter. Sua confiança desapareceu instantaneamente. A criatura enorme colapsou em líquido. Vasha caiu de suas costas e aterrissou direto sobre os restos de seu amado monstro. O som foi horrível. A situação foi ainda pior. Vasha encarou o líquido em descrença. Seu gol estava morto. Então ele entendeu. Zhou-Yu devia ter feito a mesma coisa com os outros gols ao redor do estádio. Mas enquanto Vasha ainda processava aquele pesadelo, nosso protagonista já estava em movimento. Zhou-Yu apareceu ao lado dele com um sorriso brilhante e balançou a espada novamente. Vasha nem sequer o viu se mover. Em um segundo, Zhou-Yu estava na frente dele. No seguinte, uma brisa leve passou pela lateral de seu pescoço. Então a cabeça da constelação se separou do corpo. Ela bateu no chão e rolou para longe. Mesmo depois de tudo isso, Vasha riu. Seus olhos vermelhos ainda brilhavam enquanto admitia que Zhou-Yu era realmente forte, mesmo estando mais fraco do que já havia sido.
Nosso garoto poderoso demais se agachou ao lado da cabeça decepada com um sorriso. Ele disse que Vasha era tão teimoso quanto sempre. Muito tempo atrás, mesmo depois de ser cortado em pedaços, ele continuou falando. Nosso garoto se perguntou se ele planejava agir da mesma forma desta vez também. Vasha sorriu apesar da dor. Ele admitiu que até ele estava chegando ao limite. Aquele corpo logo pereceria. Então suas próximas palavras fizeram a expressão de Zhou Yu ficar séria. Vasha disse que aquilo não importava. Seu nome seria levado de volta para cima. Seus olhos brilharam em azul enquanto ele ria novamente. Algum dia, ele voltaria mais uma vez, junto com o fantasma carmesim. Mas Zhou Yu se levantou lentamente, como se nada daquilo o incomodasse. Ele perguntou se era por isso que o sujeito tinha dito que matá-lo era inútil. A constelação podre pareceu confusa com sua calma. Então Zhou Yu também riu e ergueu o punho, já provocando com o anel em seu dedo. Ele perguntou onde Vasha achava que seu querido amigo fantasma carmesim estava agora. A constelação não entendeu a pergunta. Para ele, a resposta era óbvia. O nome do fantasma carmesim deveria ter voltado para cima. Mas Zhou Yu apenas sorriu e mostrou o anel com mais clareza. Ele disse friamente que o fantasma carmesim estava dentro dele. Os olhos de Vasha se arregalaram em horror. A verdade finalmente o atingiu. Zhou Yu havia absorvido o nome do fantasma carmesim. Nosso protagonista olhou para o anel e admitiu que aparentemente era apenas uma imitação barata do que o mestre do labirinto podia fazer. Ele também não entendia completamente como funcionava. Mas nada disso importava. O fato era simples. Vasha estava prestes a encontrar o mesmo destino. A constelação podre entrou em pânico. Suor surgiu em seu rosto enquanto ele gritava de medo. Então a energia roxa e rosa envolveu a cabeça decepada de Vasha. Seu nome começou a fluir em direção ao anel. Ele implorou para Zhou Yu não absorvê-lo. Gritou para ele parar. Mas nosso protagonista ficou ali com uma mão no bolso, observando calmamente o anel consumir o nome. Os gritos desesperados de Vasha não significavam nada. Aquilo não era uma negociação. Não havia botão de cancelar. O nome já tinha sido adicionado ao inventário. Os últimos vestígios do poder de Vasha foram puxados para dentro do anel. Zhou Yu ergueu a mão e observou de perto o artefato brilhante, claramente satisfeito com o resultado. Mas ele não era o único assistindo. Em outro lugar, duas pessoas haviam observado tudo através de um portal roxo. Gato Preto se virou para a pessoa ao lado e perguntou o que ela achava. Adélia Ventric estava ali em completo assombro. Sua boca tinha ficado aberta. Suas bochechas estavam vermelhas, e seus olhos dourados praticamente brilhavam. Depois de ver Zhou Yu encontrar Vasha, destruir seus gols, cortá-lo em pedaços e absorver seu nome no anel, ela mal conseguia falar. Por fim, ela murmurou que era inacreditável. O homem mascarado se virou calmamente para a mulher ao lado e perguntou a que parte ela se referia, ainda se dirigindo a ela formalmente como Senhora Ventric. Adélia o corrigiu rapidamente. Não havia necessidade desse tipo de formalidade. Ele podia simplesmente chamá-la de Adélia, mas essa não era a parte importante. Ela olhou para ele e perguntou se tinha visto o que Zhou Yu acabará de fazer. A habilidade que ele usou pertencia à constelação do clã dela. O presidente de Valhalla permaneceu com as mãos atrás das costas e entendeu o que ela queria dizer. Ele perguntou se ela estava falando do momento em que Zhou Yu derreteu os monstros. Adélia assentiu. Então explicou que, normalmente, sua família era proibida de revelar a habilidade da máscara de bico a forasteiros, mas como agora eram aliados, ela abriria uma exceção. A habilidade da constelação deles era veneno. Os olhos do dono do mercado se estreitaram levemente atrás da máscara. Ele repetiu a palavra com surpresa. Adélia confirmou e começou a explicar. O poder da máscara de bico transformava mana em veneno. Esse veneno podia ser injetado diretamente em um alvo, ou espalhado por uma área maior como uma névoa. Seu alcance e força dependiam inteiramente da habilidade do contratante. Ele ouviu com atenção e perguntou quão poderosa era a habilidade quando um contratante comum a usava.
A Adélia respondeu que geralmente era suficiente para deixar um alvo inconsciente ou causar dor intensa. Mas normalmente não era uma habilidade de morte instantânea. A maioria dos contratantes a usava como um ataque suplementar, algo para enfraquecer um inimigo em vez de finalizá-lo imediatamente. Então sua expressão ficou ainda mais séria. Mesmo com seu contrato de encarnação, ela ainda precisava de contato direto se quisesse dissolver um alvo por dentro. Gato Preto começou a suar um pouco quando entendeu o que isso significava. Porque Joe não tinha tocado aqueles monstros um por um. Ele havia derretido uma horda inteira de mortos-vivos apenas com veneno. A Adélia observou pelo portal enquanto Joe voltava com uma mão no bolso. Ela disse que aquilo provava que ele estava em um nível completamente diferente. Gato Preto murmurou baixinho que era interessante. Mas a líder loira da família ainda não tinha terminado. Ela lembrou como Joe apenas havia cravado a lâmina no chão, e então derretido tudo ao redor por meio do veneno se espalhando sobre o campo de batalha. E aquilo tinha sido apenas um contrato temporário. Ele nem sequer precisou de contato direto para derreter todos eles. Sinceramente, esse era o tipo de cena que fazia técnicas secretas de família se sentirem pessoalmente insultadas. A família Ventrica havia guardado essa habilidade por gerações, e Joe a usou como se estivesse pegando uma faca de cozinha emprestada para cortar pão. A Adélia fechou os olhos e sorriu. Ela admitiu que era a primeira vez que via Joe lutar de verdade, mas tinha ficado impressionada. Gato Preto rapidamente acrescentou que sentia o mesmo. Então uma notificação apareceu de repente diante de Adélia. Era da Máscara de Bico. A constelação perguntou se ela estava realmente surpresa. A Adélia piscou ao ler aquilo. Dentro do reino mental, Boneca falou com confiança absoluta. Ela disse que sua habilidade de veneno podia ter sido sua técnica única, mas seu mestre foi quem a ajudou a desenvolvê-la. Então é claro que ele podia aplicá-la melhor do que qualquer um deles. E essa explicação, de algum modo, era ainda mais injusta. Imagine treinar a vida inteira com a habilidade sagrada do seu clã, só para a própria constelação dizer que o verdadeiro dono do manual de instruções estava ali com uma mão no bolso. A Adélia sorriu depois de ler a mensagem. Ela admitiu que Máscara de Bico estava certa. Ela simplesmente não tinha pensado daquele jeito. Então disse que queria pedir um favor a Joe assim que ele voltasse. O homem mascarado se virou imediatamente para ela e perguntou que favor ela queria dizer. A Adélia sorriu radiantemente e disse que queria estudar sob sua orientação. Depois disso, a cena voltou para a Academia de Heróis. O estádio tinha sido arruinado. Líquido de monstro cobria o chão onde os mortos-vivos haviam derretido. As arquibancadas estavam destruídas. O piso da arena estava dividido por rachaduras enormes, e o lugar inteiro parecia que a competição tinha acabado antes mesmo do primeiro evento começar. Lá fora, a rua estava na mesma condição. A estrada havia sido rasgada. Prédios próximos tinham sofrido danos pesados. O campo de batalha parecia menos um campus escolar e mais um lugar onde alguém testou um filme de desastre sem pedir permissão. Na rua, Lania estava agachada perto do líquido deixado pelos ghouls. Atrás dela, guardas feridos eram ajudados pelo resto da equipe de segurança. Ela se virou para os guardas que ainda conseguiam se mover e ordenou que ajudassem os feridos e avaliassem os danos. O guarda loiro e a guarda responderam imediatamente e começaram a trabalhar. Então ela limpou o rosto e encarou os restos derretidos. Ainda não conseguia entender o que havia acontecido. Não havia nenhum labirinto por perto. Nenhum portão havia aparecido. Nada sugeria um surto normal de monstros. Então de onde todos aqueles mortos-vivos tinham vindo? E, mais estranho ainda, o ataque parou de uma vez. Logo depois que aquele garoto chamado Joe apareceu. Sua mente voltou rapidamente ao que havia acontecido momentos antes. Os zumbis continuavam correndo contra ele sem se cansar. Não importava quantos caíssem, mas vinham logo em seguida. A segurança ficou diante deles com hematomas por todo o corpo, respirando pesadamente enquanto chamas envolviam seu punho mais uma vez.
Ela lançou outro soco, e as cabeças de 2 monstros explodiram com o impacto, enquanto seus corpos caíam no chão. Mas o alívio durou menos de 1 segundo. Outra mão agarrou os corpos caídos e se levantou da terra. Assim, outra onda de ghouls avançou. Eles eram intermináveis. Seus guardas ainda lutavam atrás dela, mas todos estavam ficando exaustos. Lania praguejou baixinho enquanto mais monstros vinham de todas as direções. Não importava quantos ela destruísse, eles continuavam se multiplicando. Para piorar, sua constelação, Punho Superluminal, não era adequada para esse tipo de batalha. Sua habilidade funcionava bem contra inimigos individuais fortes, mas cada zumbi que ela matava consumia uma quantidade absurda de mana. Basicamente, ela tinha uma arma poderosa, mas o inimigo tinha trazido um exército de promoção. Era como usar mísseis caros contra insetos. Eficaz, sim. Financeira e emocionalmente doloroso, também sim. Lania fechou o punho novamente e tentou pensar. Esses monstros tinham que estar vindo de algum lugar. Mas ela não conseguia encontrar a fonte. Então congelou de repente. Seus olhos se arregalaram. Mas não porque finalmente tivesse descoberto a resposta. Foi porque Kim Jou-Yo agora estava parado diante dela. Ele havia aparecido no meio da horda de mortos-vivos usando um uniforme escolar. Monstros o cercavam por todos os lados, mas ele não entrou em pânico. Nem sequer se mexeu. Ela o encarou em descrença e se perguntou de onde ele tinha vindo. Então notou suas roupas e percebeu que parecia um estudante. Isso só piorou a situação. Porque, do ponto de vista dela, um estudante aleatório tinha acabado de entrar no meio de uma horda de mortos-vivos como se tivesse perdido o ponto de ônibus. Ela imediatamente gritou para ele sair dali. Mas Jou-Yo apenas sorriu. Ele nem respondeu. Só girou a lâmina em uma mão. Então, de repente, cravou-a direto no chão. Uma aura amarela surgiu de baixo. O poder sacudiu toda a área e rasgou o solo. Então os monstros começaram a derreter um por um. Primeiro, um ghoul se dissolveu. Depois mais 2. Então o efeito se espalhou ainda mais. Lania observou de trás com a boca aberta. As criaturas que haviam levado sua equipe à exaustão estavam sendo apagadas por um único movimento daquele garoto. Então seus pensamentos voltaram ao presente. No começo, ela estava atordoada demais para reconhecê-lo. Mas depois de um momento, percebeu quem ele era. Era o garoto de quem todos vinham falando ultimamente. Kim Jou-Yo. E ele havia encerrado o ataque com um único golpe. A mulher loira começou a suar enquanto a mesma pergunta permanecia em sua mente. Como aquilo era possível? Como ele havia cortado o que parecia um fluxo interminável de zumbis? Bem naquele momento, Logan se aproximou por trás dela e perguntou se ela estava bem. Lania se virou rapidamente e o cumprimentou. Então perguntou se tudo tinha ficado bem dentro do estádio. Logan disse que sim. Quando ele chegou, Beck e os estudantes de Valhalla já tinham tudo sob controle. Lania ficou em silêncio por um momento. Então ela tocou com cautela em algo que ele havia dito antes. Ele tinha mencionado que havia um participante no torneio que estava observando. Logan confirmou. Então ela perguntou se esse participante por acaso era Kim Jou-Yo. Ele respondeu casualmente que sim. Foi então que a segurança perguntou se ele acreditaria nela se dissesse que Jou-Yo foi quem encerrou o caos. A atenção do poderoso contratante se aguçou imediatamente. Ele perguntou o que ela queria dizer. Lania franziu a testa e explicou o que havia visto. Jou-Yo tinha caminhado direto para o meio dos zumbis, cravado a espada no chão, e então todos eles derreteram. Depois disso, nenhum outro apareceu. Logan colocou a mão no queixo e começou a pensar. Ele sabia que Jou-Yo havia feito um contrato com o governante do outro lado, mas, pelo que lembrava, aquela constelação não tinha uma habilidade assim. Então ele se lembrou do aviso de Gato Preto em Valhalla. O homem mascarado havia pedido que ele mantivesse confidenciais as informações compartilhadas, especialmente qualquer coisa relacionada às habilidades do governante do outro lado.
Então ele fez uma pausa. Em vez de explicar qualquer coisa, simplesmente perguntou para onde Zhou Yu tinha ido depois. Lanya respondeu que não sabia. O poderoso contratante fechou os olhos e cruzou os braços. Disse que era uma pena. Havia algo que ele queria perguntar a Zhou Yu, mas teria que esperar outra chance. Então disse que entraria e falaria com Beck antes de ir embora. Lanya olhou para ele em choque. Ela perguntou se ele estava falando sério sobre ir embora. Ela pensou que ele queria ver Zhou Yu. Logan admitiu que estava curioso sobre como o garoto resolveu tudo, mas não iria investigar demais. De qualquer forma, não era isso que ele queria perguntar a ele. Ela não conseguia acreditar na casualidade com que ele disse aquilo. Ela apontou que toda a situação era suspeita. Eles precisavam investigar a conexão de Zhou Yu com os mortos-vivos. Mas Logan a interrompeu ali mesmo. Seu tom mudou. Ele disse o nome dela em voz baixa, depois explicou que normalmente não interferia nos assuntos dos outros. Então a encarou diretamente nos olhos e a alertou para não investigar fundo demais. Lanya congelou. E Logan completou a frase, porque ela só acabaria sendo morta. Depois disso, a mulher loira só conseguiu murmurar em confusão. Aquele aviso tinha sido inesperado, especialmente vindo dele. Então o contratante todo-poderoso se virou e saiu calmamente com as mãos nos bolsos. A essa altura, aparentemente todo mundo importante neste manhã tinha assinado o mesmo contrato. Uma mão no bolso, aviso misterioso, saída dramática. Ainda assim, funcionou, porque Lanya estendeu a mão para ele por trás e gritou. Ela perguntou o que ele queria dizer e gritou que não entendia, mas ele continuou andando. Afinal, basicamente tinha assinado um acordo de confidencialidade com Gato Preto, e respeitava isso. Enquanto isso, a cena voltou para a Montanha Misteriosa. Dentro do local secreto de reunião, o monstro chifrudo sentiu algo de repente. Seu corpo enrijeceu quando ele entendeu imediatamente o significado daquela sensação. Então olhou para os outros monstros e anunciou que tinham perdido Vasha. O vampiro reagiu com surpresa. O homem-peixe ficou ainda mais chocado, embora seu rosto não demonstrasse. Ele perguntou se isso já tinha acontecido. O fantasma carmesim tinha desaparecido primeiro, e agora Vasha também havia caído. Ele não conseguia entender como todos continuavam perdendo tão rápido. O vampiro supôs que Vasha provavelmente tinha ficado confiante demais por causa de seus gols. O homem-peixe admitiu que isso podia ser verdade. Ele não se importava muito com a morte daquele maluco, mas esse não era o problema. Tanto Vasha quanto o fantasma carmesim tinham sido derrotados rápido demais. Se isso continuasse acontecendo, então todo o propósito deles terem vindo ao mundo seria arruinado. E sinceramente, eles tinham razão. Isso deveria ser uma invasão de monstros, mas até agora parecia que o segundo andar tinha enviado vilões um por um só para ajudar Zhou Yu a decorar seu anel. Então mais dois monstros deram um passo à frente e entraram na conversa. Um deles disse que isso só estava acontecendo porque todos vinham agindo por conta própria. O outro concordou. Dois enormes demônios brutos emergiram da névoa roxa com sorrisos selvagens no rosto. Um tinha pele pálida, orelhas pontudas e um crânio preso sobre a cabeça. Marcas escuras se espalhavam por seu corpo musculoso, fazendo parecer o tipo de monstro que praticava intimidação na frente do espelho. O outro era mais escuro, mais alto e igualmente sinistro. Seus olhos vermelhos brilhavam, e seu largo sorriso parecido com o de um orc deixava claro que ele não estava entrando na conversa para negociações de paz. O monstro pálido declarou que os dois iriam causar confusão. Então o mais escuro sorriu e disse que apodreceriam aqueles nomes de alta qualidade. E é aqui que o episódio de hoje termina. A invasão dos mortos-vivos finalmente caiu sobre a Academia de Heróis. E enquanto Beck lutava com o peso de sua decisão, Zhou Yu apagou calmamente os gols intermináveis, caçou Vasha e revelou a verdade aterrorizante. Matar esses monstros não era suficiente, porque seus nomes podiam retornar. Mas com o anel, Zhou Yu fez algo muito pior. Ele absorveu completamente o nome de Vasha, assim como o do fantasma carmesim. Agora,
Os inimigos escondidos nas sombras sabem que 2 dos seus já caíram, e em vez de recuar, 2 novos monstros estão avançando para fazer sua jogada. Se Zhou You continuar coletando seus nomes um por um, a verdadeira pergunta é simples. Por quanto tempo o segundo andar poderá continuar subestimando o deus das artes marciais antes que tudo desmorone ao redor deles? Deixe o like e se inscreva para mais vídeos como este. E como sempre, conte nos comentários o que você achou. Você quer a continuação da série? Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo episódio.